Israel ataca a importante cidade de Gaza após dia mais letal desde o início do conflito. Israel intensificou suas operações militares na cidade de Han Yunis, localizada no sul da faixa de Gaza, após enfrentar um dos dias mais letais para o seu exército desde o início do conflito atual. O ataque à cidade, considerada estratégica tanto para as forças israelenses quanto para o Hamas, é um reflexo do avanço das tropas terrestres israelenses e da necessidade de consolidar o controle sobre áreas-chaves. E logo aqui no início, eu quero saber se você, assim como eu, também apoia Israel nesse cenário. E uma maneira da gente computar isso são os likes. Então, cada like representa um voto de apoio a Israel. Então, se você apoia Israel, pra gente ver isso em números, registra aí o seu like. Bem, desde sua fundação em 1948, Israel tem enfrentado desafios existenciais. Cercado por vizinhos hostis e enfrentando constantes ameaças à sua segurança, o país desenvolveu uma postura de resiliência que molda sua política e suas ações até hoje. Para muitos, as medidas tomadas por Israel são uma resposta legítima à violência que ameaça seus cidadãos e sua soberania. E é o que eu também acho. Afinal de contas, Israel, se você parar para analisar, ele apenas se defende. É como se o seu vizinho do lado esquerdo, o seu vizinho do lado direito, o seu vizinho da frente, o seu vizinho de trás estivesse tentando acabar com você a qualquer custo. É mais ou menos essa situação que Israel enfrenta. A criação de Israel foi o desfecho de uma longa história de perseguições e deslocamentos vividos pelo povo judeu. Em alguns momentos muito trágicos na história, isso reforçou a necessidade de um Estado que pudesse garantir a segurança e a sobrevivência do povo judeu. Desde então, Israel tem sido um refúgio para milhões de judeus que enfrentam todo tipo de discriminação, e isso em várias partes do mundo. Sua existência é, para muitos, a realização de um sonho antigo, um lar seguro, onde a cultura e a religião judaica possam prosperar. É preciso fazer essa introdução antes de contar mais sobre esse último acontecimento, porque assim você consegue ter um panorama do porquê que existe esse conflito e o quão forte é Israel. E desde os primeiros dias de sua independência, Israel enfrentou guerras com seus vizinhos árabes e nas últimas décadas ataques de grupos como o Hamas e o Hezbollah. E a população israelense, especialmente nas regiões próximas a Gaza e ao norte, frequentemente enfrentam ataques que colocam suas vidas em risco. O direito à autodefesa é um princípio fundamental reconhecido por Israel e seus aliados, e eu acredito que reconhecido por você também que assiste aqui o canal. E para Israel, a paz não significa apenas a ausência de conflito, mas a garantia de segurança e coexistência com seus vizinhos. Apesar dos desafios, o país segue buscando soluções que protejam sua população e assegurem sua continuidade como um Estado próspero e seguro para o povo judeu. A ONU relatou que cerca de 500 milhões de pessoas estão sendo forçadas a evacuar suas casas, recebendo ordens para buscar refúgio em outras regiões. Essa medida está diretamente ligada aos combates que se intensificam, especialmente em torno dos hospitais, locais que abrigam civis e feridos, mas que também foram alvos de bombardeios. Então, para quem diz que Israel é quem bombardeia os hospitais inimigos, pode ter certeza que não é bem por aí. Na verdade, são os criminosos de lá que bombardeiam os hospitais israelenses. Além disso, o dia mais perigoso para Israel registrou a baixa de 24 soldados, incluindo 21 reservistas. Tudo isso em um único confronto. Segundo o porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, essas baixas ocorreram após um ataque surpresa com granadas lançadas por um esquadrão de militantes do grupo criminoso. O episódio levou o número total de soldados israelenses que foram abatidos para 221. Essa perda significativa gerou um impacto profundo entre as famílias e a população israelense, resultando em enterros marcados por comoção e cobranças de respostas claras do governo sobre os objetivos dessa ofensiva. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou a abertura de uma investigação sobre o que chamou de desastre, refletindo a pressão crescente para justificar as ações militares em Gaza. No entanto, o governo também reforçou seu compromisso de continuar a operação que, segundo ele, e que é visível para todas as pessoas, busca garantir a segurança do Estado de Israel. E por falar em buscar a segurança do Estado de Israel, chegou a hora de você buscar segurança para você, sua família e seu patrimônio. E eu digo isso porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde a insegurança não atinge apenas o Oriente Médio, mas o nosso país também. E o pior de tudo é que muitos estão descuidados em meio a toda essa crise de insegurança. Por isso, eu disponibilizei o guia digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo, no primeiro comentário fixado. Esse guia vai te ensinar maneiras de maximizar a segurança da sua casa contra criminosos, proteger sua casa de incêndios
incêndios acidentais e criar rotas de fuga dentro da sua casa, não importa o tamanho do seu imóvel. Então, clique no primeiro comentário fixado, pois temos pouquíssimas unidades e já será tirado do ar. Clique agora mesmo e pegue o seu guia digital. Bem, voltando aqui ao assunto, o que acontece é o seguinte: esse conflito em Gaza, por culpa dos grupos criminosos, eles não afetam apenas a vida dos israelenses, mas do próprio povo deles. As consequências para a população de Gaza também são catastróficas. A cidade de Khan Yunis, cercada pelas forças israelenses, está em ruínas, com a destruição de infraestruturas essenciais e o bloqueio de recursos. E por culpa desses grupos criminosos, civis enfrentam uma crise humanitária de proporções alarmantes. Testemunhas, inclusive, relatam que famílias inteiras, por culpa dos grupos criminosos, foram obrigadas a fugir sem ter para onde ir, enquanto as bombas continuavam a cair, tanto em Israel como lá. E essa crise humanitária que afeta especialmente Gaza e, em partes, Israel, atingiu um nível alarmante. A população civil tem enfrentado uma combinação devastadora de fome, sede e falta de assistência médica. Desde o início do conflito, as restrições impostas pelas operações militares israelenses intensificaram uma situação que já era muito difícil. Isso graças ao bloqueio contínuo e o colapso da infraestrutura básica. Mais de 2 milhões de pessoas estão à mercê de condições cada vez mais insustentáveis, tanto de um lado quanto de outro. Isso porque a escassez de alimento é um dos maiores desafios. Muitos mercados e armazéns foram destruídos pelos bombardeios provocados por esses grupos criminosos, como o Hamas e o Hezbollah, e aqueles que permanecem intactos enfrentam uma ruptura na cadeia de abastecimento. O Programa Alimentar Mundial, PAN, relatou que mais de meio milhão de pessoas em Gaza estão em um estado de insegurança alimentar catastrófico. O acesso ao pão, um alimento básico para a população local, tornou-se quase impossível, com filas quilométricas em frente às poucas padarias ainda operantes. Então, quando você vê e ouve esse tipo de situação, você tem que colocar o seu joelho no chão e agradecer a Deus por viver em um país de paz. E um país de paz que eu digo é que não tem essas guerras. A gente sabe que o problema que enfrentamos é outro, totalmente diferente. Cada um tem os seus problemas, mas nada chega perto disso daqui. A água potável, que é outro recurso essencial, está quase extinta. O colapso das estações de tratamento de água e o bloqueio das rotas de abastecimento forçaram muitas famílias a consumir água contaminada, aumentando o risco de surtos de doenças como cólera e disenteria. E além disso, o sistema de saúde lá já foi completamente sobrecarregado. Hospitais já lutavam para atender às necessidades básicas antes do conflito e agora, com o aumento de feridos e doentes, a situação é desesperadora. Então você para imaginar, o Irã e esses grupos criminosos recebem tantos recursos, mas eles não são usados em benefício da qualidade de vida e do desenvolvimento da população local. Eles só utilizam esses recursos para fazer novos ataques e infernizar a vida dos israelenses. É exatamente isso que acontece. Afinal de contas, se eles não atacassem, Israel não teria necessidade de contra-atacar. Se você concorda comigo, por gentileza, deixa aí nos comentários. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e são sempre comentários muito inteligentes. E quando não é um comentário muito detalhado, é sempre um eu apoio Israel ou coisa do tipo. Então deixa aí uma mensagem, nem que seja um eu apoio Israel. Isso é muito importante, até porque tem alguns israelenses que assistem aqui o canal e essa é uma forma de você demonstrar o seu carinho para Israel. Bem, agora falando do ataque propriamente dito, a ofensiva terrestre de Israel em Gaza apresenta uma série de desafios militares, políticos e humanitários, revelando as complexas nuances de uma operação em uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Apesar da sua superioridade militar israelense, os obstáculos no terreno e as implicações estratégicas colocam questões sobre a viabilidade e os custos dessa empreitada. O ambiente urbano de Gaza torna a incursão terrestre particularmente muito perigosa para as forças israelenses. A infraestrutura da cidade, com ruas estreitas, edifícios altos e uma extensa rede de túneis subterrâneos operados pelo Hamas, proporciona terreno favorável para combatentes assimétricos, ou seja, infelizmente desvantagem para o exército de Israel. Esses túneis, muitas vezes chamados de metrô do Hamas, têm sido usados tanto para transporte de suprimentos quanto para lançamento de ataques surpresas contra soldados israelenses. A dificuldade em detectar e destruir essa rede subterrânea aumenta o risco de emboscadas e prolonga a duração da operação militar. Além disso, os militantes do Hamas e de outros grupos armados têm utilizado táticas guerrilheiras como
ataques rápidos e o uso de civis como escudos humanos. Eles são realmente terríveis, eles pegam o próprio povo para usar de escudo humano, o que complica ainda mais a tarefa de minimizar baixas civis enquanto avançam pelo território. E, internamente, a incursão terrestre também apresenta dilemas políticos para o governo israelense. A pressão para apresentar resultados rápidos e significativos é grande, mas um conflito prolongado pode gerar desgaste entre a população israelense, especialmente diante do aumento de baixas entre soldados e civis. Regionalmente, a operação aumenta as tensões com países vizinhos como Jordânia e Líbano, além de atrair críticas severas de aliados históricos, incluindo alguns membros da União Europeia. O Hezbollah, baseado no Líbano, já demonstrou apoio ao Hamas, lançando ataques esporádicos contra Israel e aumentando os temores de uma escalada regional ainda maior. Embora Israel tenha declarado que o objetivo principal da incursão terrestre é desmantelar a infraestrutura militar do Hamas e eliminar seus líderes, analistas questionam se esses objetivos são alcançáveis no curto prazo. A história de conflitos anteriores em Gaza sugere que, mesmo após operações militares intensivas, o grupo criminoso frequentemente consegue se reestruturar e retomar suas atividades. Além disso, a operação coloca Israel em um dilema ético e estratégico. A destruição de Gaza em larga escala pode enfraquecer o Hamas temporariamente, mas também pode fortalecer a narrativa da resistência entre os palestinos, alimentando o ciclo de violência e dificultando qualquer possibilidade de resolução pacífica a longo prazo. Além da devastação física em Gaza, o impacto psicológico sobre a população, tanto de Gaza quanto de Israel, é imensurável. Pessoas que testemunharam a destruição de suas casas e perda de familiares e o som constante de explosões enfrentam traumas profundos que podem durar por toda a vida. E os adultos também não escapam dos efeitos psicológicos do conflito. A incerteza constante, a perda de entes queridos e a luta diária pela sobrevivência resultam em altos níveis de ansiedade e estresse pós-traumático. E a comunidade internacional enfrenta críticas pela resposta lenta e insuficiente à crise. Apesar das declarações de líderes globais e apelos por cessar fogo, pouco foi feito para aliviar o sofrimento da população em Israel. Os esforços humanitários enfrentam obstáculos significativos, incluindo restrições ao acesso de ajuda e a falta de financiamento adequado. Enquanto isso, a falta de consenso político entre as potências globais dificulta a implementação de ações concretas para interromper o ciclo de violência. À medida que a crise se aprofunda, a pressão por um cessar-fogo cresce, com líderes globais e organizações humanitárias pedindo negociações para permitir o acesso imediato à ajuda humanitária e salvar vidas. No entanto, as partes em conflito permanecem inflexíveis, com Gaza insistindo em continuar na sua ofensiva para prejudicar Israel. E enquanto isso, Israel precisa se defender, o que é uma coisa normal. Bem, a escalada da crise humanitária em Gaza destaca-se especialmente pela necessidade urgente de uma solução diplomática que priorize a proteção dos civis. O desafio, no entanto, é superar as barreiras políticas e garantir que as vozes das vítimas sejam ouvidas em meio ao barulho das armas. Porque enquanto isso, os civis em Israel continuam a suportar o peso de uma guerra que parece estar longe de terminar. E enquanto esses grupos criminosos não reconhecerem a soberania de Israel, é muito difícil que esse conflito cesse. E a ONU, ela tem sido uma das principais plataformas de debate sobre o conflito, com algumas resoluções e declarações que condenam a violência e pedem um cessar-fogo imediato. No entanto, a organização enfrenta limitações práticas e políticas, como a necessidade de um consenso entre seus membros permanentes no Conselho de Segurança. Por exemplo, resoluções condenando ataques a civis em Israel ou chamando por um embargo de armas, que enfrentam frequentemente vetos de potências que mantêm forte apoio aos grupos criminosos, como a própria Rússia e o Irã. Existem outros menores, como a Cisjordânia, mas os principais são esses, Irã e Rússia. Já os Estados Unidos são um dos aliados mais próximos de Israel, fornecendo apoio militar, financeiro e também diplomático ao longo das décadas. Esse alinhamento tem sido amplamente criticado por líderes globais e organizações dos direitos humanos, que argumentam que eles encorajam ações desproporcionais contra Gaza, o que não é nenhuma verdade. Afinal de contas, vem de Gaza os piores ataques. E como eles conseguem tantos recursos? Essa é uma pergunta que fica no ar. Engraçado que eles têm recursos para armamento e para suprimento dos soldados, desses guerrilheiros, mas não têm para cuidar do próprio povo. Isso é no mínimo curioso. Eu acho que é uma falta de prioridade e é impressionante que eles não se importam de ver o próprio povo sofrer. Bem, ao mesmo tempo, a administração americana também busca equilibrar sua posição ao expressar preocupações humanitárias e pressionar por medidas que minimizem o impacto sobre os civis. E a União Europeia tem enfrentado uma séria dificuldade para adotar uma
uma postura unificada sobre o conflito. Enquanto alguns países membros, como a França, pedem um cessar-fogo imediato e criticam ações militares de ambos os lados, outros, como a Alemanha, reafirmam seu apoio direto de autodefesa de Israel. Você vê que até a Alemanha está reconhecendo. E já os países árabes desempenham um papel ambivalente no conflito. Por um lado, muitos demonstram solidariedade por Gaza, oferecendo apoio financeiro e humanitário. Por outro, interesses estratégicos e alianças regionais moldam suas respostas. Por exemplo, nações como o Egito e Jordânia, que possuem acordos de paz com Israel, buscam manter a estabilidade em suas fronteiras enquanto tentam mediar soluções para aliviar a crise em Gaza. Mas aqui eu vou falar com você. A única forma de aliviar a crise em Gaza é parando de atacar Israel, porque se você não parar de atacar, Israel também não vai parar de se defender. Parece uma conclusão muito simplória, e de fato é. E se você concorda comigo, deixa aí nos comentários, porque às vezes eu vejo que é uma solução tão simples, que às vezes eu fico pensando se sou eu que tô maluco. Mas acho que não. É um consenso, mas é um estudo amplamente divulgado e que eu já vi em diversas partes. Não precisa ser nenhum gênio para poder chegar nessa conclusão. E aí, diante da devastação em Gaza, cresce o apelo por uma abordagem mais humanitária, enquanto eles deveriam crescer um apelo para cessar os ataques contra Israel. E aí, líderes globais, organizações e cidadãos pedem ações imediatas que priorizem vidas humanas, como a abertura de corredores humanitários, cessar fogo temporário e negociações para uma solução de longo prazo. Sem uma mudança significativa na abordagem internacional, realmente fica difícil. E a população civil continuará a pagar um preço mais alto por um conflito que se arrasta há décadas. E algumas entidades como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e Crescente Vermelho, eles desempenham esse papel no fornecimento de assistência humanitária, apesar das dificuldades de acesso e dos riscos de operar em uma zona de guerra. Essas organizações continuam a apresentar socorro a feridos, distribuir alimentos e fornecer abrigos aos deslocados. No entanto, a falta de financiamento e as barreiras logísticas impostas pelo bloqueio de Gaza limitam significativamente a capacidade de ação. Mas por que isso acontece? Justamente para evitar que os criminosos eles recebam esse tipo de ajuda. Porque enquanto essas equipes de socorro vão ajudar os civis, de repente pode aparecer algum criminoso ali e ninguém vai negar socorro para os próprios médicos não morrerem. Então, na verdade, acaba sendo um disfarce. Eles dizem que é para ajudar os civis, quando na verdade eles têm outros interesses. Então é natural que estrategicamente existam bloqueios para essas ajudas. E aí uma pergunta muito frequente é a seguinte: a solução de dois estados é um ideal distante ou não? Afinal de contas, essa é uma ideia para um caminho de paz, mas existem alguns desafios aí no meio. Apesar do contexto atual marcado pela violência e pela incerteza, existem esses esforços e propostas que buscam apontar caminhos para uma resolução pacífica do conflito entre Israel e Palestina. No entanto, os desafios são imensos e qualquer avanço exige um compromisso significativo de todas as partes envolvidas, além, é claro, do apoio da comunidade internacional. Um dos elementos fundamentais para a paz, na minha opinião, é o diálogo entre as lideranças israelenses e palestinas. Embora as negociações diretas tenham fracassado diversas vezes no passado, elas continuam sendo essenciais para superar diferenças e construir uma coexistência pacífica. No entanto, o diálogo enfrenta obstáculos como a falta de confiança mútua, o aumento de lideranças extremistas em ambos os lados e a dificuldade de abordar questões centrais como fronteiras, o status de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados. E a questão sobre a solução de dois estados, que é amplamente apoiada pela comunidade internacional, visa criar um estado palestino independente ao lado de Israel, com fronteiras baseadas nas linhas de 1967. Embora essa proposta seja vista como um caminho mais viável para uma paz duradoura, sua implementação enfrenta grandes desafios, como expansão dos assentamentos israelenses, a construção de assentamentos em território palestino ocupado, que compromete a continuidade territorial necessária para a criação de um Estado viável, divisões internas palestinas, que é a rivalidade entre o Fatah, que governa a Cisjordânia, e o Hamas, que controla Gaza, e isso dificulta a formação de uma liderança unificada para negociar em nome do povo palestino, o que já é de se esperar, porque eles não conseguem se dar bem nem entre si, imaginem até
tentativa de se dar bem com um Estado que é inimigo declarado. E outro motivo é a resistência política em Israel. Setores da política israelense rejeitam a ideia de ceder territórios por razões óbvias de segurança e ideologia, que é uma coisa normal de se esperar. Então, diante das dificuldades para alcançar a solução de dois estados, surgem propostas alternativas, como um único Estado binacional, onde israelenses e palestinos compartilhem direitos iguais, embora essa ideia enfrente forte resistência de ambos os lados. E outra possibilidade é um modelo de confederação, no qual os dois povos manteriam seus próprios governos, mas com um grau elevado de cooperação em questões de segurança, economia e infraestrutura. Mas isso daí tá mais para uma utopia. É uma coisa que, na minha concepção, não daria certo. Até porque você não consegue misturar óleo com água. É uma coisa impossível. Embora o caminho para a paz seja longo e complexo, histórias de colaboração entre indivíduos e grupos dos dois lados demonstram que a reconciliação talvez seja possível. Mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança é mantida viva por aqueles que acreditam em um futuro onde israelenses e palestinos possam, no mínimo, coexistir em harmonia, compartilhando ali um espaço com dignidade e respeito. Bem, e como nós já estamos chegando no final desse vídeo, eu quero te lembrar para você não esquecer de pegar o seu guia digital Blindando Sua Casa. É muito importante que você pegue agora mesmo, antes que esgote todas as unidades, porque se você deixar para depois, talvez não consiga acessar. Então clica agora mesmo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e se você apoia Israel e ainda não fez o seu comentário, deixa aí um "Eu apoio Israel". Isso é muito importante. E eu te convido agora a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, que é a parte 1 e a parte 2 de um pequeno documentário que nós fizemos aqui no canal sobre as 5 missões mais incríveis realizadas pelo serviço de inteligência israelense, o Mossad. Então vou deixar a parte 1 e a parte 2. Um abraço a todos e fiquem com Deus!